4 coisas que você precisa fazer por você mesmo. 4. A primeira delas, a gente falou no episódio número 1, foi aprender a decidir melhor. Se você não assistiu esta conversa, esta mensagem, esta palestra, eu te aconselho, volta lá, não agora, obviamente, mas está aqui no nosso canal, no YouTube, especialmente, esse primeiro episódio. 4 coisas que você precisa aprender a fazer, ou melhor, 4 coisas que você precisa fazer por você mesmo. Aprender a decidir melhor é a primeira. A segunda, que a gente viu no domingo passado, que foi um convite a gente responder mais e reagir menos. A ideia de nos tornarmos pessoas muito mais responsivas do que reativas. E hoje, a terceira coisa que eu e você precisamos aprender a fazer por nós mesmos, precisamos fazer por nós mesmos, é a seguinte: a gente precisa voltar a ser bebês. Eu não tinha planejado, mas eu tenho aqui agora 2 bebês por perto, aqui, mas a gente precisa aprender a voltar a ser bebê. Eu não sei se você já notou o quanto o nosso cotidiano, o quanto no nosso vocabulário, a gente tem uma visão quase sempre derrogatória das crianças. Não sei se você já notou isso. Coisas do tipo, para de ser um bebê chorão, deixa de ser criança, deixa de criancice e se torna mais adulto, você é muito infantil. Estas expressões, quando se referem às crianças, quando a gente as toma como metáforas para falar alguma coisa, como analogias, para tentar estabelecer algum ponto, obrigado, querido, essas expressões quase sempre são derrogatórias. Mas tem um detalhe, sim, claro, ser criança, a vida infantil, tudo isso tem aspectos negativos que não servem para ilustrar coisas boas para a nossa vida. Mas nem tudo que vem do mundo infantil, nem tudo que tem a ver com crianças, é algo que não serve para modelar a nossa vida. Crianças, e mais especificamente, bebês, são excelentes exemplos para a nossa vida. Deveríamos olhar, e é isso que vamos fazer hoje aqui, deveríamos olhar para ver as maravilhosas lições que bebês podem nos ensinar. Acho que Jesus, como grande mestre, conseguiu prever isso. Ele conseguiu trabalhar isso. Quando, por exemplo, eu me lembro de um determinado evento, tinha um grupo de pessoas que vinha ao seu encontro, e crianças eram trazidas à sua presença. E olha que coisa interessante, os seus discípulos estavam tentando expulsar de perto de Jesus as pessoas que queriam trazer crianças para perto dele. E Jesus olha para os seus discípulos em frase emblemática, diz: não impeçam que as crianças venham a mim. E na versão da Bíblia, a mensagem, que é a que usamos aqui na CPBT, ele diz o seguinte: porque o reino dos céus são de pessoas que se parecem como crianças. Mas eu quero te dizer que apesar que não foi somente Jesus que fez referências positivas às crianças, como se elas pudessem modelar a nossa vida, tem uma poesia belíssima. A gente que tem mais contato aí com o texto bíblico, nós estamos acostumados e acostumadas com a expressão salmos. Mas salmos são poesias. E dos muitos salmos, tem um salmo, uma poesia que me encanta. É quando o poeta hebreu diz assim, que ele não está procurando coisas demasiadamente grandes para si mesmo. Ele não se ocupou de coisas que são gigantescas para si.
A nossa versão mais atual diz assim: eu não meto o meu nariz em coisas que eu não entendo. E agora vem a minha parte favorita. E ele diz assim: tal criança desmamada, ou, na nossa versão, assim como um bebê se aconchega no colo da mãe, diz o poeta, assim é a minha alma para contigo. Preste atenção, o poeta pega a imagem de um bebê, recém-alimentado, quem sabe, um bebê que chora com fome, e que encontra no seio materno e no seu leite o vício, encontra a força para a vida. E quando começa a sugar o leite materno, matar a sua fome, quase que a gente está vendo um enorme complemento entre a mãe e o bebê. E nesse sentido, parece quase que uma confusão entre os dois. E o bebê, depois de devidamente alimentado, ele para no colo da mãe, fecha os seus olhos e tudo se faz paz ali. Olha a beleza desta imagem. Olha como o poeta pega a imagem do bebê para dizer que assim deveria ser a nossa confiança com Deus. Como seria bom se nós pudéssemos ter essa capacidade do bebê de simplesmente nos aconchegar nos braços do nosso pai, que também é mãe, da nossa mãe, que também é pai, e ali deitarmos-nos e descansar. Observa como a poesia bíblica, contrariando o senso comum, aposta que nós devemos olhar para os bebês, porque dos bebês nascem enormes e maravilhosas lições para a nossa vida. Postas estas coisas, eu queria compartilhar com você 4 coisas que eu tenho aprendido com bebês. E 4 coisas que me ajudam a querer voltar a ser bebê. 4 coisas que eu acho que eu e você deveríamos observar os bebês, porque estas coisas que os bebês nos ensinam são paradigmáticas. 4 coisas que, se a gente fizer, nós vamos voltar a ser bebês. A primeira delas, lá vai, bebês não dão saltos. Você já reparou o bebê, quando ele está no processo de aprender a andar? Evidentemente, você sabe como que as coisas acontecem. E quem tem filhos pequenos aqui, no meu caso, os meus filhos, eu me lembro que a fase mais trabalhosa para mim foi quando eles começaram a engatinhar. E, evidentemente, usavam os 4 membros do seu corpo. Depois começaram a ficar em pé e começaram um processo de andar. O curioso é que bebês, no processo de andar, não dão saltos. Bebês simplesmente dão passos. E eu acho isso absolutamente paradigmático para a nossa vida. Lembra, a nossa vida não acontece a partir de grandes saltos que a gente dá. A nossa vida, como os bebês nos ensinam, ela é feita de pequenos passos. Essa é a primeira coisa que os bebês nos ensinam. A segunda coisa que os bebês nos ensinam, sabe o que é? É que bebês, junto com seus pais, celebram nano-conquistas. Essa palavra nano é uma palavra que você pode não ter muita familiaridade com ela, mas nano é uma palavra que nasce do mundo da tecnologia, por assim dizer. Nano é uma partícula muito pequena de tempo. Nano é exatamente isso, é algo muito pequeno. Bebês, eles celebram nano-conquistas. Sabe qual é a conquista que o bebê celebra? Ele deu um passo aqui, ele deu um outro passo ali, ele deu um outro passo ali, e você que teve o privilégio de ver os seus filhos dar os primeiros passos, você já reparou a cara de bobo e de boba que pai e mãe ficam quando olham o bebê dar um passo? Sabe o que é?
ele não está correndo uma maratona e imagina que um estraga-prazeres aparecesse na cena e dissesse assim, bom, está dando pequenos passos aí, não sei por que vocês estão celebrando, quero ver correr uma maratona. Você lembra de um dos maratonistas mais rápidos do mundo, um cara chamado Usain Bolt? Eu fiquei observando uma fotografia dele chegando na linha de chegada, com perdão da redundância, e eu fiquei observando os músculos do braço, especialmente os músculos da perna, né? As pernas bem torneadas de um atleta, com músculos que mais poderiam ser barras de ferro. Só de lembrar que Usain Bolt, um maratonista, o homem mais rápido do mundo, um dia deu pequenos passos. Um dia esse cara foi beber. E um dia, ele meio aos trancos e barrancos, caindo e levantando, foi celebrando nano-conquistas, pequenas coisas. E havia a celebração. Dei um passo. Não corri uma maratona, mas eu dei um passo. Bebês, eles não dão saltos. Bebês, eles celebram nano-conquistas. E tem uma coisa maravilhosa que os bebês nos ensinam. Sabe qual é? É que cada passo que o bebê dá, esse passo dá força para ele dar o passo seguinte. De onde vem a força para o próximo passo? A força para o próximo passo vem do passo anterior. E assim, de um passo em um passo, sem saltos, celebrando nano-conquistas, um passo que o bebê dá aqui, injeta nele enorme confiança para ele dar um outro passo. Que injeta nele enorme confiança para ele dar um outro passo. E assim, aos trancos e barrancos, com quedas e levantes, o bebê vai se desenhando como um ser, inclusive, capaz de se tornar um maratonista. Bebês não dão saltos. Bebês celebram nano-conquistas. Bebês encontram no passo anterior a força para o próximo passo. Agora tem uma coisa que os bebês nos ensinam. Você conhece algum bebê que deixou de engatinhar simplesmente de um dia para o outro, levantou com as suas próprias pernas? Não. Bebês, para aprender a andar, precisam de ajuda. E se você teve o privilégio de pegar o seu filho, a filhinha pequena, e quando esses bebês, cheios de confiança, achavam que podiam andar sozinhos e sozinhas, caíam no chão, choravam, e a gente, pai e mãe, e os nossos amigos, iam com as mãos e levantavam bebês para que eles pudessem andar com a nossa ajuda. Gente, a gente precisa voltar a ser bebê. A gente precisa aprender a deixar, a abandonar essa mania de dar grandes saltos. A gente precisa abrir mão, como o poeta hebreu diz, não fico procurando coisas grandiosas demais para mim. A gente precisa celebrar nano-conquistas. A gente precisa celebrar pequenas vitórias. 1 centímetro. 1 centímetro é algo fundamental. 4 semanas, eu só andei 1 centímetro. Celebrar isso que os bebês nos ensinam. Os bebês não estão preocupados com quantidade, eles estão preocupados, aspas, com constância. É todo dia um passozinho pequeno. E o fato de eu ter dado um passo pequeno ontem, injeta confiança no meu passo hoje. E bebês não são arrogantes. Bebês não olham no espelho e dizem, eu faço por minha conta, ninguém faz a minha cabeça, eu consigo sozinho, eu não preciso disso. Bebês sabem que precisam de ajuda. Aí eu te faço uma pergunta. Será que eu e você não precisamos voltar a ser bebês? Será que eu e você não precisamos olhar para a vida dos bebês e aprender com os bebês nesse ponto? Gente, eu quero contar para você uma experiência. A meditação, eu encontrei na meditação, nos últimos 10 anos da minha vida, o meu exercício por excelência. Eu
quero continuar a experimentar as dores e as delícias da meditação. E esse, como lhe disse, é o meu exercício. É o exercício de conexão comigo mesmo, é o exercício de conexão com Deus, é um exercício oásis. O que é um exercício oásis? É aquele que você faz para tentar estabelecer pequenos oásis num cotidiano que não favorece a pausa, só favorece o pancadão. Uma das coisas piores que eu e você podemos deixar acontecer na nossa vida é a gente ficar sem momentos fortes. Sem exercícios que nos conectem às coisas mais profundas, especialmente aquelas que a gente não vê. Existem vários. Eu tenho um nos últimos 10 anos. A meditação. Só que como bebê, eu vou aos trancos e barrancos com isso. Ano passado, mais ou menos por outubro ou novembro, eu não me lembro, mas isso é irrelevante, eu já não estava meditando. Eu já estava quase 1 mês e meio ou 2 meses sem meditar. Acontece que todas as quartas de manhã eu tenho um grupo. E eu não tenho como, com palavras, agradecer o que esse grupo tem feito na minha vida. Sim, eu exerço ali um certo papel de mentoria, mas muito mais hoje de um par. Muito mais de um irmão que se senta ao lado de outros e juntos a gente vai construindo coisas na vida. Estamos nos reunindo há 10 anos juntos. E não tem nem pandemia, nem lugar, nem nada que nos impeça de nos reunir ali. E aí, final do ano passado, com graves dificuldades de voltar a meditar, eu disse numa reunião, falei, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a retornar à meditação e assim que aqueles que estão também no mesmo estágio que eu, a gente se ajude mutuamente. E a gente fez o seguinte, como os bebês nos ensinam, a gente foi dando pequenos passos. E eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos marcar 10 minutos de meditação por dia. Hoje é quarta. Desta quarta até a próxima quarta, a gente vai fazer 10 minutos. E aqui agora vem uma coisa que os bebês nos ensinam. Sem ajuda, eu não consigo sozinho. Detalhe. Eu ainda disse, grupo, vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp, finalmente um grupo de WhatsApp que vale a pena estar, vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp uma espécie de prestação de contas. Vamos dizer assim, meditação hoje, feita. E mais recentemente, o Davi nos ajudou dizendo, ao invés da gente só prestar relatório, se a gente fez ou não, vamos colocar o sentimento associado à experiência. Feita a meditação, paz, morri de raiva hoje. A gente vai colocando, e aí a experiência, a riqueza desse negócio. Começamos com 10 minutos, e não era permitido ir para além de 10 minutos. Na semana seguinte passamos para 15 minutos. Na semana seguinte passamos para 20 minutos. Na semana seguinte passamos. E hoje, alguns de nós, inclusive eu, meditam 1 hora por dia. Não todo dia, mas você diz, cara, meditar 1 hora, calma lá. Não se esqueça, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho a possibilidade na minha agenda de colocar 1 hora, eu moro com uma pessoa que tem uma inteligência logística acima da média, a minha casa funciona perfeitamente por causa da Márcia, tudo no seu lugar, tudo na hora certa, todo esse ambiente externo me ajuda a praticar um exercício que tem sido importantíssimo na minha vida. Sabe por que eu conto isso para você? Porque eu sozinho nunca conseguiria. Nunca. Olhando para a minha força de vontade, para o meu ato heróico. Não. A gente precisa de comunidade, a gente precisa de ajuda. E os bebês nos dizem isso. Eles dizem assim para a gente, pai, mãe, eu estou dando os meus passos, mas eu preciso que você me segure. Os bebês nos trazem uma mensagem aqui nesta manhã. Sabe qual é a mensagem que os bebês nos trazem? Seguinte mensagem. Eu
queria te fazer um convite, em nome de voltar a ser bebê. Queria te fazer um convite. E o convite é o seguinte: pega uma coisa da tua vida, pequena, média, grande. Meu conselho, à luz do que eu estou falando para você, pega uma coisa só. Pega uma pequena coisa da tua vida. Escolhe isso hoje. Foca nisso. E projeta os próximos 3 meses para você fazer isso todo dia. Esquece quantidade. Esquece quantidade. Pensa em constância. Imagina, só vou te dar um exemplo. Imagina que você diga assim, cara, eu preciso economizar algum dinheiro. Eu já ganho pouquíssimo, não está sobrando nada, mas eu gostaria tanto de economizar algo. Se propõe a fazer isso com R$1 por dia. R$1. Se é que alguém ainda pega R$1 em nota, mas se preocupa, olha para R$1, olha o que os bebês nos ensinam. R$1, um passo. E depois de 3 meses, se você fizer isso todo dia, você terá R$90 salvos. E R$90 para muita gente será um cafezinho. Será uma coisa ridícula, mas nunca deixe ninguém roubar de você aquilo que os bebês te ensinam. Celebre pequenas conquistas. Olhe no espelho e diz assim, cara, minha proposta foi andar. Eu estou conseguindo andar 3 minutos por dia. Que coisa fabulosa. Olha para aí, foca, pega uma coisa, dá uma olhada nesta coisa e fica com ela até você sentir firmeza. E depois passa para outra. E depois passa para outra. Lembra que os bebês têm uma enorme dose de confiança de dar o próximo passo, porque o anterior lhe dá força. Gente, tem uma escritora norte-americana que escreveu um livro para ajudar pessoas que querem escrever. E você sabe uma coisa que eu tenho tomado muito cuidado na minha vida nesses tempos, e que eu queria que você tomasse muito cuidado? Eu não quero morrer com ideias no peito. Eu não quero morrer com sonhos que eu não realizei. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer acontecer. Acontece que para fazer acontecer, para eu correr uma maratona, eu tenho que voltar a ser bebê. Essa escritora, ela escreveu um livro belíssimo para quem quer se tornar um escritor. Agora, olha como nada é por acaso. Ela nasceu num lar onde o pai era professor e a mãe era professora. Lá pelos idos da década de 80, sem internet, sem nada. Sabe como essa família fazia e passava as noites? A família passava as noites com projetos de leitura. E ela sabia que toda quarta-noite era o dia que os seus pais chegavam em casa mais cedo e levavam-na para uma biblioteca, junto com seus irmãos. E ali se respirava o ambiente dos livros. É óbvio que esse tipo de pessoa não vai se influenciar com fake news e com blogs ou notícias falsas, superficiais e irrelevantes que a gente tem tanto hoje à nossa disposição. Ela escreveu um livro para ajudar pessoas que desejam se tornar escritores e escritoras. E isso é uma coisa que dói o meu coração, como a gente tem coisas e sonhos e coisas que a gente quer realizar, mas de alguma maneira as pessoas olham para a gente e dizem, você? E aí os bebês voltam e dizem, sim, eu. E eu vou dar um pequeno passo nessa direção. E o título do livro que ela escreveu foi Bird by Bird. Pássaro a pássaro. Sabe por quê? Porque o irmão dela tinha uma tarefa para entregar na escola. E o que é que na nossa adolescência a gente faz? A gente procrastina, né? Os professores dão a tarefa para ser entregue daqui a um mês. A gente espera a noite anterior para entregar.
E o irmão dela fez isso. E a tarefa era um livro dessa grossura sobre uma quantidade muito grande de pássaros, e ele tinha que entregar a tarefa no dia seguinte. E quando chegou na, quinta-feira, 7 horas da noite, que ele viu o tamanho do livro, a quantidade de pássaros que ele tinha de dar conta para o dia seguinte, e ele começou a chorar, o pai dela sentou do lado dele e disse: meu filho, bird by bird. Você vai fazer pássaro a pássaro. Você pode imaginar, cara, se a gente aprendesse essa lição com os bebês, passo a passo, pássaro a pássaro, o quanto nossa ansiedade, nossa dispersão, nossa distração diminuiria. E eu posso te dizer, toda pequena conquista na nossa vida dá-nos a sensação de que a gente pode quase tudo. Você já reparou que quando você vai a uma igreja, quando você vem a esta igreja, para ouvir uma palavra, no linguajar mais religioso, ou não, ou quando você vai ouvir uma palavra de alguém, uma palestra que seja, você tem 2 ou 3 expectativas. Você quer ser inspirado, inspirada. Você quer se emocionar. Eu também quero me emocionar. Muito pouca gente, especialmente na igreja, vai ouvir alguma coisa que tem a ver com tua transformação no dia a dia. Hoje, eu não quero te inspirar. Hoje eu não quero que você chore emocionalmente e diga: "Ah, que maravilha o que ouvimos." Hoje eu queria que você escolhesse uma coisa, e focasse nela, e desse passos na direção dela. E se você fizer isso, você pode esquecer desta mensagem, mas você jamais esquecerá dessa experiência. 4 coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. A primeira, decidir melhor. A segunda, responder mais e reagir menos. A terceira, hoje, a gente precisa voltar a ser bebê. Escolha uma coisa. Dê pequenos saltos. Faz isso hoje, amanhã e depois. E você vai ver que dentro de você mora um bebê com enorme potencial de se tornar gente muito, muito, muito grande. Porque, a propósito, ser gente grande é ser bebê. Faça isso, e eu tenho certeza o quanto isso vai impactar a tua vida.